E agora vamos falar de futebol. Vinícius, como foram os jogos da segunda rodada no Brasileirão? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui na Pix TV. Nesse final de semana, os times da Série A se enfrentaram na disputa de mais uma rodada. Apesar de estar no início, já dá para entender como vai ser o restante desse campeonato. Vamos conferir os melhores lances. A bola rolou para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste final de semana. E vamos começar falando do único time 100%, o Fluminense. O tricolor carioca enfrentou o Furacão no Maracanã. O Flu pressionou bastante. Já aos 11 minutos, abriu o placar com Lima, que contou com o desvio da defesa adversária. Após essa bobeada da defesa do Atlético Paranaense, o André marcou o segundo, mas foi anulado pelo VAR, devido ao impedimento no início da jogada. O segundo veio mesmo só aos 67 minutos de jogo, com esse gol de cabeça de Nino. A bola foi parar na gaveta. O Atlético teve mais um pênalti marcado, mas, mais uma vez, o VAR apareceu e o árbitro voltou atrás. A bola havia batido na mão do próprio jogador do Furacão. Final de jogo, Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. O Flu é o único com 6 pontos. Estreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo. Rogério Ceni foi demitido durante a semana passada. O time paulista foi buscar o rumo das vitórias novamente na casa no Brasileirão. E o primeiro gol veio com Luciano. A defesa do Coelho saiu mal. O atacante do tricolor aproveitou e arriscou de longe. Mas o América foi para cima, exigiu que o goleiro de São Paulo fizesse boas defesas. Mesmo em alguns momentos melhor no jogo, não conseguiram balançar as redes. Mas quem não faz, leva. Já no segundo tempo, o tricolor paulista marcou o segundo com Caleri de cabeça após cruzamento na medida de Alisson. O terceiro veio com a entregada do Ricardo Silva, que Marcos Paulo não desperdiçou. Final de jogo no Morumbi, São Paulo 3, América Mineiro 0. Em Cuiabá tivemos o único empate de sábado. Na Arena Pantanal, Cuiabá enfrentou o Bragantino. O jogo começou com boas chances para os dois lados, mas foi o time da casa que abriu o placar com Mateuzinho de cabeça, depois de cobrança de falta. O empate veio aos 35 minutos do segundo tempo com Thiago Borbas. Final de jogo, 1-1. Primeira vitória da Raposa após 3 anos fora da Série A do Campeonato Brasileiro. E o resultado veio jogando em Minas no Independência. Tiveram várias chances de gol, mas tivemos apenas um gol na partida, com Bruno Rodrigues, que chutou livre ao receber a bola em uma cobrança de escanteio, sem chances para o goleiro. 1-0 para o Cruzeiro contra o Grêmio. Já nos jogos de domingo, Internacional e Flamengo se enfrentaram em Porto Alegre às 11 horas da manhã. E quem saiu na frente foi o rubro-negro. Gerson fez malabarismo com a bola para tirar o goleiro e zagueiros colorados, em um belo gol. Mas não foi o suficiente, pois era o dia do Maurício, que saiu do banco para fazer os 2 gols da vitória do Internacional, com destaque para o segundo, por cima do goleiro Santos, uma pintura no Beira-Rio. Virada de jogo 2-1 para o Internacional. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram. Em um jogo de boas defesas dos goleiros, bolas na trave e gols incrivelmente imperdíveis desperdiçados, foi o único 0-0 da rodada. Vasco da Gama e Palmeiras fizeram um jogão no Maracanã. O Vasco não era o mandante do Maracanã desde a pandemia. O time Portuga começou melhor na partida. Abriu 2 gols no placar. Primeiro com Pedro Raul de cabeça. Já o segundo veio dos pés de Gabriel Peck, aproveitando o rebote do goleiro Everton. Mas o Palmeiras reagiu com 2 gols de cabeça. Gabriel Navarro e Arthur Guimarães. 2-2 no Maracanã. O Coritiba perdeu mais uma, dessa vez jogando em casa. Em cobrança de escanteio, Bruno Pacheco cabeceou forte. O goleiro Gabriel não segurou. No rebote, Romero empurrou para o fundo do gol. Os outros 2 gols vieram de Pikachu, com 2 chutes por cima do goleiro Gabriel. E poderia ter sido mais, mas o resultado fechou 3-0 para o Fortaleza.
Quem não está em uma fase boa é o Corinthians. Mesmo trocando o comando técnico, o resultado não veio. O Goiás fez um bom resultado jogando em casa. O Timão até saiu na frente com Roger Guedes aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas de cabeça, Matheus Peixoto e Lucas viraram o placar. Ainda deu tempo para o terceiro com Apodi. Já nos acréscimos, Goiás 3, Corinthians 1. E nesse momento, a bola também está rolando na Arena Fonte Nova, em Salvador, entre Bahia e Botafogo. Por enquanto, o placar está de 1-0 para o Botafogo. Apesar de o Bahia estar melhor na partida, com mais chutes a gol, mesmo assim, Marcelo, o Botafogo com um chute no gol até esse momento, no finalzinho do primeiro tempo agora, ainda o Botafogo está ganhando por 1-0. Só alguns comentários rapidinhos, Marcelo, sobre essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar principalmente para alguns times que perderam, mas fizeram boas partidas. No caso, a gente pode pontuar aqui, por exemplo, o caso do Flamengo. Perdeu de virada, mas mesmo assim fez uma boa partida. Alguns casos que vale a gente pontuar, Marcelo, que não conseguiram a vitória, um caso específico não conseguiu a vitória, mas mesmo assim, se a gente for levar em consideração um adversário, fez um bom resultado. É o caso do Vasco da Gama. O Vasco da Gama conseguiu um placar bom contra a equipe do Palmeiras, mesmo abrindo o placar de 2-0, acho que o torcedor vale comemorar ainda esse resultado 2-0. E claro, o torcedor que deve estar muito feliz, principalmente pelo futebol que vem jogando a equipe, é a equipe do Fluminense, a única equipe 100% no campeonato, recentemente campeã carioca e vem apresentando bom futebol aí. E aí é onde o torcedor tem que ficar ligado. Perdeu, não acabou o mundo. Semana passada a gente teve o Internacional também fazendo uma partida regular. Verdade. Essa semana conseguiu fazer uma vitória sobre uma equipe que também é forte, a equipe do Flamengo. Então, a gente falou ali no início, né? Começou agora, mas já dá pra gente entender principalmente as equipes que ainda estão com bastante deficiência. É o caso do próprio Corinthians. O Corinthians agora mudou o comando técnico, colocou o Cuca, a própria torcida está criando uma crise ali no clube e normalmente quando a gente tem uma mudança de um comando técnico, a gente vê a equipe com mais energia, querendo o resultado. Não foi o que a gente viu nesse primeiro jogo no comando do Cuca, uma equipe ainda bem apática ainda, uma equipe que não mostrou para o que veio, então vai sofrer bastante. E outro ponto bem negativo entre os grandes do futebol brasileiro, com certeza, é o Santos. Mais um jogo aí não conseguindo a vitória e tem que trabalhar bastante, porque é uma equipe bem deficiente, diferente dos outros anos que sempre tem um jogador novo ali, uma revelação. Esse ano não aparece ter ninguém, mas é só o início, mas já dá para perceber algumas coisas. Por enquanto são essas as informações do nosso Campeonato Brasileiro. Marcelo, muito obrigado, uma boa noite.